Ultimamente, muito tem se falado sobre o Mindfulness. Mas você sabe exatamente o que esse termo significa? O que a ciência tem nos dito sobre o Mindfulness? O que acontece no cérebro da pessoa que pratica o Mindfulness? Será que Mindfulness e meditação são a mesma coisa? Quais são os benefícios reais da prática do Mindfulness? Tudo isso eu vou esclarecer hoje nesse vídeo, então assiste ele até o final, que eu estou trazendo um conteúdo bem legal, bem completo e, é claro, muito bem referenciado em estudos científicos reais. Antes de mais nada, eu vou te pedir para, se não for pedir demais, você se inscrever aqui no canal e deixar um gostei nesse vídeo. Se você acha que faz sentido aprender a ciência por trás dos processos terapêuticos, dos processos psicológicos, dos processos mentais e de todo o seu sistema nervoso. Se você não me conhece, eu sou Lucas Ken, eu sou terapeuta, hipnólogo e biólogo pós-graduando em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, embora esses termos costumam se confundir um pouco, se misturar, Mindfulness e meditação não são a mesma coisa. É possível meditar em Mindfulness, e muitas pessoas vão chamar esse tipo de meditação da atenção plena, ou meditação da consciência plena, ou outras variações. Mas existem outras práticas meditativas que não necessariamente envolvem o Mindfulness. E o termo Mindfulness em si simplesmente está relacionado com a ideia de estar atento. Logo, se você medita focando no aqui e no agora, no momento presente, você está meditando em Mindfulness. Mas você também pode estar focando no aqui e no agora sem necessariamente estar fazendo todo um ritual meditativo. Então vamos começar a destrinchar um pouco mais esses conceitos. O conceito mais utilizado para Mindfulness é o conceito de Jon Kabat-Zinn, que define o Mindfulness como prestar atenção de uma maneira particular, voluntariamente, no momento presente e suspendendo qualquer julgamento sobre o que aparece no fluxo de consciência ao longo do tempo. Outra definição um pouco mais simplificada é a definição de Christopher Germer, que define o Mindfulness como simplesmente dar-se conta do momento presente com abertura e aceitação. É evidente que ambos os conceitos deixam bem claro que Mindfulness se relaciona com a ideia de estar presente no aqui e no agora, de trazer a sua atenção para este momento presente. É justamente por isso que muitas vezes parece um pouco vago para as pessoas, porque não necessariamente uma pessoa vai estar fazendo toda uma meditação ritualística para poder estar em Mindfulness. É muito comum que praticantes de Mindfulness afirmem que no simples momento em que ele está ali caminhando e prestando atenção no caminhar, no canto dos pássaros, nas árvores balançando, nos carros e nas pessoas passando, essa pessoa já está em Mindfulness naquele momento, visto que ela está prestando atenção no aqui e no agora. O termo em Pali, que é a língua que era usada nos antigos textos budistas, significa lembrar-se. Mas quando falamos em lembrar-se, automaticamente nós pensamos em memória. Porém, a memória da qual nós nos referimos quando falamos de Mindfulness não é aquela memória declarativa, aquela memória de eventos. Na verdade, existem diversos tipos de memórias diferentes para as neurociências. E quando falamos de Mindfulness, esse termo se relaciona mais com a nossa memória operacional, a nossa memória de trabalho. Essa memória de trabalho tem a ver com a nossa capacidade de reter ali durante um curto período de tempo algumas informações na nossa mente. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora só para você entender o que é memória de trabalho. Preste atenção na seguinte sentença: o menino jogou bola no quintal. Você conseguiu entender a frase como um todo? O menino jogou bola no quintal. Talvez você tenha até mesmo formado uma imagem mental de um menino jogando bola no quintal. Agora perceba o seguinte: eu preciso falar as palavras uma a uma. Eu primeiro vou falar a palavra o, depois a palavra menino, depois a palavra jogou e assim por diante até chegar na palavra quintal. Concorda comigo então que quando eu falo a palavra quintal, você tem que lembrar que antes disso eu falei o menino jogou bola no. Caso contrário, a frase como um todo não vai fazer sentido. Dessa informação que você reteve na sua mente enquanto eu falava com você para a frase como um todo fazer sentido, é a nossa memória operacional, a nossa memória de trabalho. É uma memória de curtíssimo prazo, mas que fica ali na sua mente consciente. Você traz a sua atenção consciente para aqueles termos, para aquelas informações e retém ela ali na sua mente durante um tempo. Então
Praticando mindfulness, você basicamente estaria trabalhando essa memória operacional, essa memória de trabalho. A sua capacidade de trazer para a consciência alguma ou algumas informações e prestar atenção nelas, reter aquelas informações durante alguns instantes. De certa forma, poderíamos dizer que o mindfulness seria o ato de trazer voluntariamente algo para a consciência e manter aquilo na sua memória de trabalho por algum tempo. Mas nós sabemos que isso é realmente muito difícil nos dias de hoje, ainda mais com toda a multitarefa, a nossa tentativa frustrada de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E acaba que a gente não faz nada muito bem feito e nossa mente fica divagando em diversos pensamentos sobre o passado, sobre o futuro, sobre preocupações, e você não consegue realmente focar unicamente em uma atividade específica. E é justamente por nossa dificuldade de prestar atenção continuamente em algo de forma voluntária que a meditação pode nos ajudar muito nesse sentido. Através da meditação, é possível treinar a nossa atenção voluntária, a nossa capacidade de trazer algo para a nossa atenção e reter aquilo durante algum tempo na nossa mente. Em Pali, o termo para meditação é bhavana, que significa cultivo. A meditação seria a prática de cultivar a atenção, com o intuito de desenvolver estados mentais positivos. Resumidamente, podemos dizer que a meditação é uma prática para o cultivo da atenção voluntária em um estado de relaxamento e aceitação. Dito tudo isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre ciência. Há um crescimento exponencial no interesse e na quantidade de artigos científicos sendo publicados sobre mindfulness e meditação. Hoje nós sabemos que essas práticas modificam o cérebro e as funções exercidas por ele. E só para começarmos a introduzir, um trabalho publicado na revista Nature, que é uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo na atualidade, em 2015, mostrou haver alterações visíveis em várias áreas do cérebro em pessoas que praticavam a meditação. Nesse estudo foram encontradas alterações visíveis na amígdala, no estriado, no córtex pré-frontal, na ínsula, entre várias outras áreas. Um dos primeiros autores deste trabalho é Posner, que hoje é o maior pesquisador do mundo no tema atenção. Isso tudo nos mostra que realmente o embasamento científico que nós temos é um embasamento de qualidade. Podemos dizer que a meditação leva a um aumento da capacidade de autorregulação em 3 sentidos: através do controle da atenção, da regulação emocional e expansão da autopercepção. Para podermos entender isso com mais clareza, temos que entender que a atenção ela envolve 3 circuitos neuronais. Um deles está envolvido com a vigilância, que é a nossa capacidade de nos mantermos alertas. Um segundo tem a ver com a nossa orientação, que seria a nossa capacidade de selecionar o nosso foco atencional. Por exemplo, eu posso estar aqui falando com vocês e de repente aparecer um barulho lá no fundo e automaticamente eu vou desviar minha atenção para um novo foco atencional. E por fim, o nosso controle executivo, que seria basicamente o controle da nossa atenção voluntária, de voluntariamente prestarmos atenção em algo. A meditação atua nesses 3 circuitos e principalmente no terceiro, o nosso controle executivo. Isso permite modular melhor o comportamento de acordo com as demandas cognitivas, emocionais e sociais de cada contexto. Um estudo de Tang, Posner e Rothbard, publicado em 2014, mostrou que após uma semana da prática do mindfulness por 20 minutos por dia, os praticantes já demonstravam uma significativa melhora na capacidade de atenção. Após 20 dias de prática, já era possível se observar alterações cerebrais visíveis nesses praticantes. As práticas mais comuns do mindfulness envolvem prestar atenção na respiração ou nas sensações do seu corpo. Isso acontece através de alguns ciclos de atenção focada e divagação. Ou seja, primeiramente a pessoa mantém o foco no exercício. Em algum momento ela vai acabar divagando, ou seja, vai começar a pensar em alguma coisa aleatória. Só que a prática do mindfulness envolve você conseguir tomar consciência que divagou. A pessoa percebe que está divagando. Opa, perdi o foco. E no momento que ela percebeu que divagou, ela refoca. E quando ela consegue refocar, então, ela mantém o foco por mais o tempo que ela conseguir. A prática do mindfulness se baseia basicamente nesse ciclo. Você mantém a atenção focada na respiração ou nas sensações do corpo, geralmente. Em algum momento você vai acabar divagando, percebeu que divagou, refoca, volta a sua atenção para o exercício e mantém a sua atenção focada nele mais uma vez.
Porém, essa questão do foco, da atenção no Mindfulness, constantemente é chamada de prestar atenção com gentileza. Isso é porque normalmente prestar atenção em algo é bastante cansativo. É só você pensar em alguma aula que você já teve muito longa, em que você terminou aquela aula se sentindo muito cansado. Mas no Mindfulness, normalmente os praticantes conseguem ficar longos períodos de tempo prestando atenção no exercício, mesmo sem chegar na fadiga, mesmo sem se cansarem. Bom, a meditação ela também atua na regulação emocional porque há uma superposição entre as áreas do cérebro relacionadas à atenção e as áreas do cérebro relacionadas às emoções. Existe um estudo de Creswell e colaboradores, publicado em 2007, mostrou um aumento significativo na espessura do córtex pré-frontal medial e uma diminuição da amígdala cerebral nas pessoas que praticavam o Mindfulness. De uma forma bem resumida, podemos dizer que um aumento do controle do córtex pré-frontal sobre a amígdala cerebral significaria uma reatividade emocional mais baixa, ou seja, o praticante passaria a ter reações emocionais menos intensas e mais curtas. De certa forma, o praticante vai ganhando a capacidade de responder àquelas situações e não apenas reagir impulsivamente a elas. Um outro estudo de Teng e colaboradores, publicado em 2009, mostrou um aumento do tônus parasimpático e uma diminuição da atividade do sistema nervoso simpático nos praticantes da meditação. De uma forma bem resumida, podemos dizer que isso significa uma redução do estresse. Normalmente, o nosso sistema nervoso parasimpático está relacionado mais com relaxamento, com repouso, e o nosso sistema nervoso simpático tem mais a ver com estresse, com alerta, com vigilância, com vigília. O tônus parasimpático, ele pode ser medido através da variabilidade da frequência cardíaca. E justamente essa variabilidade da frequência cardíaca também tem sido associada a uma maior capacidade de regulação emocional, da sensação subjetiva de bem-estar, melhor desempenho na atenção, na memória operacional e no controle inibitório. Um dos lobos corticais, para quem não sabe, o córtex é essa camada mais externa do nosso cérebro, mas um desses lobos é a ínsula, que é um lobo cortical que fica mais ilhado, mais escondido lá no nosso cérebro. A ínsula ela é responsável pela nossa propriocepção consciente, a nossa capacidade de perceber sensações internas sutis. Ou seja, durante o Mindfulness, nós estamos dirigindo a nossa atenção para as sensações do nosso corpo. É uma das formas de se praticar Mindfulness. De certa forma, estamos aumentando a nossa capacidade de propriocepção consciente nesse processo. É justamente por isso que praticantes de Mindfulness podem ter um aumento da espessura da ínsula. Nós sabemos que a ínsula também está relacionada com as emoções, principalmente com alguns sentimentos subjetivos, como o próprio sentimento de compaixão e de empatia. Sabemos que pessoas que possuem lesões na ínsula tendem a demonstrar menos compaixão e menos empatia pelo próximo. Inclusive, até mesmo a psicopatia já foi correlacionada com alterações na ínsula. De certa forma, então, poderíamos dizer que praticantes de meditação, de Mindfulness, possuem esses sentimentos de compaixão, de empatia, de se colocar no lugar do próximo, aumentados. O córtex pré-frontal medial e uma rede muito conhecida chamada rede de modo padrão, que estão totalmente ligados à nossa autoimagem, também são modificados pela prática da meditação. De certa forma, a prática do Mindfulness nos permite fazer um descentramento, uma não identificação com as nossas próprias respostas. O que isso quer dizer? A qualquer momento você pode acabar tendo uma resposta emocional. Nada impede que em algum momento você tenha medo, tristeza, assim como você pode ter episódios de muita alegria e de muito prazer. O que acontece é que através dessa regulação da nossa própria autoimagem e desse descentramento, dessa não identificação com esses processos, nós conseguimos olhar isso do lado de fora, como se nós estivéssemos dando um passo atrás e percebendo que aqueles processos emocionais, eles estão ali fazendo parte daquele momento, mas eles não fazem parte de quem nós somos de verdade. O praticante de Mindfulness, ele consegue não se identificar com aquele processo emocional negativo. Ele sabe que aqueles processos, eles são passageiros e eles não definem quem ele é. Aos poucos, processos que eram inconscientes passam a se tornar conscientes. E à medida que essas respostas deixam de ser automáticas, que a pessoa deixa de ter respostas emocionais automáticas, a pessoa vai ganhando maior possibilidade de controle consciente das próprias respostas. Por isso, mais uma vez, o praticante ou a praticante consegue responder ao invés de simplesmente reagir. Por fim,
Sabe-se que a meditação pode promover neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar perante respostas ambientais, é a capacidade do nosso cérebro e dos nossos neurônios se modificarem. É a base de todo aprendizado, de toda memorização, de toda mudança. E nós sabemos que a neuroplasticidade ela pode acontecer tanto em momentos do dia a dia, em coisas que acontecem no mundo externo, quanto pelos próprios processos mentais, pela própria atividade mental. Um estudo de, não sei pronunciar esse nome, mas seria algo do tipo Helen Slagter, publicado em 2011, mostrou que a simples imaginação poderia gerar neuroplasticidade. Assim, a meditação é um treinamento mental que gera neuroplasticidade. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha nos seus grupos para que as pessoas possam saber mais sobre Mindfulness e quais são os benefícios dessa prática. As referências bibliográficas desse estudo estarão aqui na descrição desse vídeo e se ficou alguma dúvida, algum questionamento, se você quer que eu faça um outro vídeo falando sobre Mindfulness, sobre meditação, me conta aqui nos comentários que eu vou ler com toda a atenção assim que possível, tudo bem? É isso aí, te espero num próximo vídeo, me acompanha lá no meu Instagram, que é o @lucaskenixm. Eu mudei o nome do meu usuário há pouco tempo, então para quem não sabe, agora o meu Instagram é o @lucaskenixm. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.